Minhas senhoras e senhores, eu começo saudando a deputada Fabiana Bolsonaro e, pelo jeito, a futura deputada Sara Bolsonaro. Só fazer o seu comício aqui, pegar o microfone, fazendo questão de saudar o público e fazer seu primeiro comício. O Sr. Frederico Viotti chamou a atenção como fundamental. Se nós queremos defender o Brasil, nós defendemos nossas raízes. Nossas raízes são fundamentalmente de origem ocidental ou cristã. Nós nascemos como o primeiro monumento uma Santa Cruz. É muito bonito ler na carta Pessoas Caminha, que eu recomendo a todos que leiam e estudem, uma verdadeira certidão do nascimento do Brasil, em que o escriba da esquadra de Cabral descrevia exatamente as belezas do Brasil e de uma forma profética mostrava o que seria exatamente essa civilização que vinha nascendo aqui. Ele descreve não só a chegada, não só as belezas naturais do Brasil, as florestas, a terra dadivosa e boa, mas, sobretudo, ele mostrava os primeiros contatos entre os portugueses e os índios. Não tendo problema indígena, porque já nesses primeiros contatos formou-se a colonização. Ele descreve exatamente como foi erguido o primeiro monumento da nossa história, como a Santa Cruz. Como os índios ajudaram os portugueses a levantar esse monumento. Depois escreve o primeiro ato público da nossa história, como a Santa Missa, da qual pela primeira vez, na consagração, esteve presente em nossa pátria, nosso Senhor Jesus Cristo, tocou a alma de divindade por ocasião da consagração do pão e do vinho. Foi formado o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. E os índios, como o Caminha escreve muito bem, eles não sabiam exatamente o que estavam se realizando, mas intuíram que algo de maravilhoso estava se realizando, algo de sagrado estava se realizando. E eles imitavam os portugueses quando o sacerdote fazia uma reverência da Santa Cruz, eles faziam essa reverência. Quando os portugueses se levantavam no momento do Evangelho, os índios se levantavam. Os índios intuíam já o que vinha se dando, que são as raízes cristãs, as raízes católicas nossas da Terra Santa Cruz. E foi a sombra da cruz que o Brasil se desenvolveu. E esse é o valor principal que nós vamos preservar em nossa pátria, a fé do povo brasileiro. E aí, essa é nossa força para enfrentar os inimigos de esquerda, aqueles que querem destruir a nossa pátria e querem estabelecer um governo profundamente anticristão, igualitário e uma verdadeira que odeia a nossa fé, que é a destruição das sementes da nossa pátria. Se nós formos ver o que está sendo realizado por esses partidos que dominaram, contra a vontade do povo brasileiro, a nossa política, há um denominador comum. Aquilo que destrói os valores básicos, aquilo que destrói o que resta da nossa situação ocidental e cristã. Acaba com a família, acaba com a noção de homem e mulher, sem confundir absolutamente tudo, estabeleceu aborto, divórcio, o casamento entre pessoas, casamento entre mil aspas, entre pessoas do mesmo sexo, etc. Depois de destruição da propriedade, com a reforma da agrária e corroendo as nossas propriedades. Cada vez mais impostos, cada vez mais intervenção do Estado e cada vez menos possibilitando que o homem realize a sua vocação e que o Brasil se desenvolva. O Brasil nasceu, nós somos uma herança de Portugal, nós somos filhos de Portugal. E Portugal também nasceu à sombra da cruz e por uma revelação do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Portugal lutava pela sua independência contra a invasão da Holanda e às vésperas de uma batalha, que é considerada exatamente a primeira batalha, que se fundou a nossa pátria, foi a Batalha de Ourique, em 1139. Às vésperas dessa batalha, o conde Afonso Henrique estava na sua tenda e ele enfrentava Moirão, uma principal porção de 5-1, pelo menos, e sonhou. Sonhando, ele sonhou que um ermitão lhe aparecia e o chamava para segui-lo fora do acampamento dos portugueses. Quando ele estava sonhando, ele ouviu que alguém batia na estaca da sua tenda e o chamava. Ele se levantou e viu exatamente o ermitão que ele havia sonhado, com o qual ele havia sonhado.
que o convidavam para segui-lo. Esse era o seu acampamento, e de atrás de umas pedras encontrou nem mais nem menos do que nosso Senhor Jesus Cristo, com seus braços abertos e o convidando a continuar a ter fé nos seus princípios, e fé no resultado da batalha. Há um depoimento muito bonito dessa aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, escrito pelo famoso escritor Alexandre Fulano, em que ele descreve exatamente essa cena e descreve as palavras do Dom Afonso Henrique ao Nosso Senhor, e as palavras do Nosso Senhor lhe dirigiu. Nosso Senhor lhe disse, dirigiu as seguintes palavras: não te apareci desse modo para acrescentar tua fé, mas para fortalecer seu coração nesse conflito, e fundar os princípios do teu reino sobre pedra firme. Confia, Afonso, porque não só vencerás essa batalha, mas todas as outras que pelejares contra o inimigo nossa Santa Cruz. Essa é a missão que nós vamos aprender. Confiarmos em Nosso Senhor contra todos os inimigos da Santa Cruz. Acharás tua gente alegre e esforçada para a peleja e te pedirá que antes em batalha contigo de rei. De fato, quando entrou as suas tropas para pelo condado, o orçamento contigo de rei. Não ponha dúvida, mas tudo que te pedir lhes concede facilmente. Eu te diz, Nosso Senhor, eu sou fundador e destruidor dos grandes impérios, e quero em ti, em teus descendentes, fundar para mim um império, por cujo meio o meu nome será publicado entre as nações mais distantes. E para que teus descendentes conheçam quem lhes dá o reino, comprarás os escudos, as armas com preço com que remei o gênero humano, daquele que foi comprado por judeus e semear santificado, puro da fé e amado da piedade. Quer dizer, qual Cristo fundou o reino de Portugal? Nele, aí nasceu Portugal. Mas aí nasceu como uma promessa, porque ele queria exatamente com o seu protetor que ele espalharia o São da Cruz por todo o mundo. Isso explica como país pequenino como Portugal, tinha menos de 1 milhão de habitantes, conquistou a metade do mundo. Camões dizia que os portugueses saíram maradeiros mar afora para mais cristãos atrevimentos. Eles não saíram por questão comercial, saíram para difundir a fé, difundir o nosso Senhor Jesus Cristo, a fé cristã. Saíram para mais cristãos atrevimentos. E esse é o fundamento disso. Isso explica que Portugal conquistou na África, na Índia, na China, até no Timor-Leste, do outro lado do planeta. Os portugueses plantaram a Santa Cruz, e aqui no Brasil também. Santa Cruz, o primeiro momento da nossa história. Esse é o verdadeiro Brasil, esse Brasil que nós queremos preservar e salvar dessa ameaça, e quer adquirir exatamente essa nossa fundação ocidental e cristã. Bonito ver como a Nau de Cabral pertencia ao nome de Cristo e tinha na sua verba o quê? A cruz de Cristo. O primeiro a discernir o Cruzeiro Sul no firmamento do Hemisfério Sul foi o mestre João, que era o cartógrafo da escola de Cabral. E a partir disso passou a ser a dar o rumo a todas essas conquistas. Nós temos o primeiro nome, Ilha de Veracruz, depois Terra de Santa Cruz. E é muito bonito ver essa carta de pessoas caminham, as palavras com que ele encerra a carta que ele escrevia ao rei Dom Manuel Menturoso para comunicar a descoberta do Brasil. Mais uma vez fica clara a missão que nós temos. Diz que aquele vai caminhar. Mas o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece, será salvar esta gente, e esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza nela deve lançar. Fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, o acrescentamento da Santa Fé. Porque a principal preocupação era a difusão daquilo que é o fundamento da nossa civilização, que é a nossa Santa Fé católica, nossa Santa Fé no Redentor do mundo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Depois vieram Tomé de Souza, com seus navios, e vieram as capitaneias de terras, como nós estudamos nos rios de Flórida, na nossa França.
nas capitanias religiosas como lá no tempo do rei Dom João III, e o rei dá aos capitães um regulamento que termina também com a mesma missão. A principal coisa que moveu a mandar povoar as ditas terras do Brasil foi para que a gente delas convertesse a nossa santa fé católica apostólica romana. Assim nasceu o Brasil, nasceu o seu irmão da Cristo, e essa é a semente que nós vamos preservar contra o humanismo. E aí está a nossa força contra essa ameaça que quer destruir a nossa tradição cristã e quer estabelecer um regime igualitário que destrói a família, que destrói todos os nossos valores, e que essa grande ameaça nós queremos. Isso é contra o povo brasileiro. O povo brasileiro tem essa fé marcada sua alma, isso de quem nos arranca esse sedimento. Eu dou outro depoimento muito interessante a respeito desse nascimento do Brasil. O grande sociólogo Gilberto Freire diz exatamente essa solidariedade entre as várias raças que se encontraram, reunindo contra os calvinistas franceses, os reformadores holandeses, os protestantes ingleses, por catolicismo. A semente de nossa civilização, a semente de nossa coerência social é a nossa santa fé. O sangue derramado em defesa da fé e da pátria pelas três raças que aqui se encontraram, formou-se o exército brasileiro, formou-se o tipo humano brasileiro, que é exatamente isso. Esse estado, os brancos chegaram com a cruz e os negros também. Nas cartas da Batalha do Guararapes, essa grande batalha do Brasil que consolidou a unidade do Brasil contra os navios holandeses, que eram os comandantes, João Fernando Vieira, português, Felipe Camarão, índio, e Henrique Dias, negro. Nessa aí se fundou o tipo humano brasileiro. Nós não temos problemas raciais, graças a Deus. Por mais que insistam em tirar esse problema, nós não temos. Eu, quando falo como índio, eu digo, não. Esse problema não existe. Já na primeira missa, e aqui em São Paulo, onde nasceu São Paulo? No Pátio Colégio. E o que era o Pátio Colégio? Uma escola fundada por São José de Anchieta para os índios. E a preocupação exatamente a fé, a unidade da nação baseada na fé. E isso é o Brasil que nós queremos preservar. Essa miscigenação que formou o tipo humano brasileiro. Nós olharmos aqui. A harmonia extraordinária entre nós, para aquele grande defensor do princípio da a nossa deputada de Sara, não consegue nós somos miscigenação, mas há uma harmonia essa é a semente que nós vamos defender. Nós temos fé heróica sobre o português e o seu espírito empreendedor. Nós temos ideia que é o espírito empreendedor português. O Brasil caiu sobre o Brasil. Portugal caiu sob a dominação espanhola em 1580, com a morte do rei Dom Sebastião de Aragão. E aí houve a reação portuguesa. Porque não foram penetrar. Em 1640, o Brasil conseguiu voltar às suas origens lusitanas. Um detalhe. Nós éramos uma faixa de terra que ia da Serra do Macaré para Jô, ao norte, a Laguna no sul, Santa Catarina. Nesses 60 anos, em que não havia mais fronteira entre a América portuguesa e a América espanhola, o Brasil tinha suas fronteiras. 60 anos depois, o Brasil foi reconhecido por Madrid a nossa independência, a independência de Portugal e o domínio português. Como o princípio que trouxe onde estavam os marcos, aonde chegaram as colônias, que são exatamente esse país da Japão, com certeza.
Nós não somos uma economia do sétimo maior país. Mas nós somos o país com melhor potencial de todo mundo. Mas nenhum país no mundo que tenha um potencial como o Brasil. Como exemplo, questão, nós temos a nossa grande força é a agricultura, a produção de alimentos. Hoje, o Brasil, ocupando apenas 7% do seu território, alimenta exatamente 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. 1/4 da humanidade vive de alimentos para dentro. Nós temos todos minérios. Nós temos famosas terras raras. Nós temos clima. Nós temos ambiente. Nós não temos nem os calores do Saara, nem os frios da Antártica. Nós temos também. Eu estive há poucos, mais um mês, em Paris. A temperatura é 44 graus centígrados. Os franceses, eu me queixava do calor. Não, mais quente não é. Peguei os telefones, celular, tem todas as respostas, não sei. Mais quente para mim, precisamente. Teresina, que é o e Teresina, temperatura meio-dia, pleno verão, 33 graus. Macapá, essa é exatamente a linha do Equador. Uma coisa que eu disse, Macapá, da do futebol no Brasil. Isso é a linha divisória, a linha divisória é a time joga no céu, o outro é o céu norte. Na linha do Equador, naquela hora, a meio-dia, estava 30 graus. Não era os 44 graus. Era isso. O povo, o povo que nos fala. Nós temos uma nossa alma, nós temos nossa alma, a coisa assim, e aí está a nossa cultura, aí está a garantia de que o Brasil passará pela crise e o Brasil será um dia a terra de Santa Cruz. O povo brasileiro é bom. O povo brasileiro é empreendedor. O povo brasileiro, apesar de todas as crises, nós temos vários problemas. Então, nós tivemos um ponto econômico. Alguns anos atrás, a crise chamada crise Lehman Brothers, uma crise realmente econômica dos Estados Unidos, mas que contagiou o mundo inteiro. Não tive problema aqui. O Brasil passou em um caso. O Brasil foi saqueado por uma ideologia de esquerda. Explicando a crise. O Brasil teve aquilo do Covid, que as favelas iam perder as cidades. Nada. Superando a crise. Por quê? Porque nós somos um povo que tem plantado em sua alma a cruz de Cristo. E aí está a nossa grande esperança futura. E aí nossa certeza que o Brasil superará mais essas crises e o Brasil irá realizar aquele ensino maravilhoso que foi indicado já no tempo da nascer de Portugal, pelo Cruzeiro do Sul, que dá os rumos da nossa pátria e que garante o nosso futuro. Saibamos preservar essa bênção, essas harmonias que nos foram dadas, esse dom que nos foram dados pela vida providência. O Brasil, hoje, tem um potencial de um povo com mais de 70, ninguém arrancará do nosso povo. Nós somos o único viver no nosso mistério, aqui em São Paulo, no Guaranaguapu, em 1941, dizia: nada tirará, arrancará a cruz de Cristo ao povo brasileiro. E aí está a nossa certeza, a certeza que nós venceremos. É muito importante, portanto, o que a senhora está fazendo, a igreja defende essa harmonia que nós estamos
é o que está nos a força de existir. O Brasil é conservador, o Brasil é bom, o Brasil é cristão. E nós temos certeza, com esses valores, nós superarmos todas as crises, e o Brasil virá a ser realmente aquilo que está, aquele plano maravilhoso que está decidido pela Igreja Providência, que está decidido pela Igreja Aparecida, garantido pela Nossa Senhora Aparecida, padroeira da flor. Saímos recolocar nossa pátria, a nossa padroeira, a nossa Senhora Jesus Cristo, e confiar no nosso futuro. Vamos manter essa força, regir e não permitir que essa força distribuída que quer estabelecer um regime profundamente ditatório, contraria profundamente a boa controle da inflação, contraria profundamente aquilo que nós temos melhor, que é essa harmonia social, que como é que fala, somos todos filhos de Deus, todos queremos a glória de Deus e queremos a realização daquilo que nos está prometido. Da plenitude veio por todo o ser, pela minha providência. Nós nos ajude, que essa família esteja, Deus nosso Senhor, glória do céu, nos dê essa força para vencer essa batalha, a certeza que nós devemos vencer realmente a batalha. A todos, muito obrigado, Steve Filho, a CIE, a deputada Fabiana Bolsonaro, nesse simpósio, que defenda sua força, da força do postulador, da força da nossa parte. Ser conservador não é ter que conservar o que está apenas, é ter que conservar apenas a força. Tem que tirar isso da nossa vida. Aí precisamos de nós somos filhos, nós somos a vida, é toda a vida. Eu ainda fico convencido de uma realidade, que o Brasil vencerá. Há não muito tempo, uma eleição. O candidato se apresentou e dizia o seguinte: Brasil acima de tudo. Mas quando eu vi ele acrescentar sobre esse lema, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, é bom, essa eleição é vence. A nossa esperança está exatamente na alma do povo brasileiro. Nessa harmonia que existe, nós herdamos nossos maiores, nós projetamos o futuro. Essa harmonia que nós vemos aqui hoje à noite. Nós temos pessoas de todas as origens. Nós temos algo que marcou o brasileiro, que é esse afeto que está no fundo da sua alma. E eu costumo dizer o seguinte: juntos negros, exatamente a raça negra, tem uma raça virtuosa, bondosa, protetora, que nos ajuda enorme na nossa formação. Nós vemos um espírito prediletor dos portugueses, que essa época mais questão dos alimentos, e que conquistaram a metade do mundo, e que lançaram esses alimentos maravilhosos em nossa pátria. Nós vemos isso nos vários povos que aqui se encontraram. Hoje em dia, no Brasil, nós temos todas as raças possíveis e imagináveis. Então, povos de todas as origens possíveis, unidos em torno de uma própria pátria e do desejo de realizar em nossa pátria aquilo que estamos plano de Deus nosso Senhor, desde toda a eternidade, quando nós pensou em Brasil. Essa é a nossa esperança. Nós temos certeza que, com a ajuda de Deus, com a proteção de Santa Maria, seguindo esses princípios da boa proposta por Deus da criação, são 10 mandamentos. Temos um coração do brasileiro com a lei natural, que é aquela lei escrita pelo Deus de Deus na mão de todos nós. Existe. Eu dou um exemplo. Por que as crianças ficam vermelhas com a mente? Ninguém disse a elas que era meio mentira. Ela está só. Por que não pode propor uma nova? Porque sabe fazer uma coisa contrária à lei de Deus. Essa lei no alma de todos nós, todos os cristãos, de todos os povos, de todos os homens. Isso se desenvolve. E essa certeza que nós temos é o desejo da reconstrução, da cristandade da nossa pátria. Respeito à lei de Deus, respeito ao direito natural, respeito ao direito dos brasileiros, respeito às famílias, respeito à caridade cristã.
Eu vejo o Brasil, até algum tempo atrás, havia o que é família. Era o grande futuro. Não havia INSS nem SUS. Mas era o que era família. Em certo momento, os filhos passaram a ser pais de seus pais. Minha mãe teve 12 filhos, nós somos 12 irmãos. Dizem que para não ter filhos, minha mãe faleceu também com 8 anos. Nos deu essa informação. Meu pai nos protegeu. Daí vem a nossa casa do lugar protegido. Nós temos certeza que isso vem será. Havia o que antigamente? Não havia SUS. Havia Santas Casas Misericórdia. Eu não sou funcionário de Deus assim. Mas bem, eu tenho que fazer minha juventude. Havia no Brasil 1.700 Santas Casas. Não havia pobre que não fosse atendido. Quem para aquelas pessoas, né? Aquelas irmãs que ajudaram, organizadas por conflitos e pecados, que atendiam todos. Aqui nós temos a Santa Casa, aqui em São Paulo, marcou São Paulo. As Santas Casas, em todas as cidades, marcaram a abertura. A primeira Santa Casa de São Vicente, ou São Santos, data de 1542. Desde essa data, o que atendia era o que? A caridade cristã. São dois valores fundamentais. A caridade cristã, o amor de Deus sobre todas as coisas, e o amor próximo e a família. Repetindo esses princípios, respeitando o direito de propriedade, respeitando o livre iniciativa. O outro princípio fundamental, que é o princípio de subsidiariedade, o Estado só pode fazer aquilo que o conjunto da sociedade for capaz de fazer. Quanto menos leis, melhor será. Eu tenho direito, tenho certeza que eu guardo da lei, não tenho que nós é plurivanex, péssima pública. Quando é o uso de leis, pior a coisa pública. Qual o grande problema dos partidos atuais que dominam a sua pátria? É que nós temos um sistema que tem a pretensão de organizar-se fazendo a sessão de Deus. E o que resulta isso? Se se tira do panorama, o Estado é Deus. E aí tem a fonte da disciplina, a fonte da instabilidade, da corrupção. Restauremos a Deus nosso Senhor, restauremos ao Cristo da Flor. Parece que é uma pessoa lembrada recentemente do nosso tempo, a princesa Isabel. Quando eu li a operação no Brasil, os populares católicos queriam formar, criaram um monumento a ela, e ficou a cúpula nomearam Arte Redentora, e queriam fazer um monumento a ela. Quando ela disse, não, eu não quero um monumento a mim, eu quero um monumento ao Redentor, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Lá no Cocobá. Daí vem o Cristo Redentor, e com seus braços, nos protege, nos abraça, e não quer a futuro. Porque temos o texto a ter os olhos para Deus nosso Senhor e temos certeza que o Brasil realizará aqueles que foram magníficos, que estão nos planos de Deus, que nós seremos realmente na terra de Santa Cruz, vai abençoar com essa autonomia social que se reflete por 10 anos. Mais do que isso, não precisa. Eu pastor, essa é a repertório de Deus. Não precisa de um Estado que esteja planejando a nossa vida. Precisa de um Estado que se limite a fazer aquilo que o Estado vai fazer. Apenas completar a lei de Deus, respeitando os princípios fundamentais. Que o nosso Senhor nos ajude, nos abençoe e nos mantenha com coragem, firmes nessa certeza. E na certeza que o povo brasileiro é cristão, o povo brasileiro ama a sua vida e tem a certeza que é protegido. Que Deus nos abençoe a todos e continue nossa luta pela restauração do Brasil. A todos, muito obrigado.